vomitei no berço do Lucas. Eu vomitei no berço do meu filho. E aí eu olhei pra mim e falei assim, que merda que eu sou, cara. Falava-se que com 36 anos ninguém sobrevive a um infarto. Deus resolveu me parar. Eu queria muito falar com aquele cara, velho. Eu queria pedir pra ele pra cuidar delas. Eu me recordo que aqueles dias foram dias muito difíceis. Muito difíceis. Uma das maiores dores que eu tenho daquele dia foi que em um dos dias mais difíceis da minha vida, eu fiquei sozinho. 2020 chegou e com aquela pandemia a gente olhou para a empresa e falou, cara, nós estamos acabados. Chamei o Wilton, há 1 ano e meio a gente não falava. Era sócio, mas a gente não se falava. Se você perguntar pra gente hoje, a gente não sabe exatamente o motivo que acarretou. Descobrimos que a empresa devia 10 milhões de reais. Mas isso se eu tivesse o dinheiro para pagar 100% à vista. Ele falou, Mineira, você não quebrou ainda, mas você tá todinho trincado. E consequentemente eu também fazia esse mesmo erro da vida empresarial. Muitas vezes nós queremos um resultado da nossa empresa diferente daquilo que nós somos, ela não vai te entregar. Porque enquanto a gente não se resolve, não tem jeito de a gente alcançar resultado. Você precisa mudar você primeiro. O primeiro passo, você precisa mudar você. Na verdade, uma consequência de coisas que nós criamos na nossa cabeça. Quando a gente está com o óculos errado, a gente não enxerga bem nada, a gente só enxerga mal. Em julho, era pandemia, tudo parado, a gente vende lá 10 franquias. E a gente falou, uai, tem uma forma de vender, cara, olha isso. Tem bênçãos na sua vida que elas estão travadas por conta de pessoas que estão caminhando com você, sabia disso? O Wilton estava nessa negociação, eu falei, vamos embora, velho, vamos fechar. Vê quanto que é. O Wilton falou, velho, é 1 milhão de reais. Durante algum tempo eu só compartilhei essa história em palcos, para alguns públicos restritos, mas eu nunca sentei para contar o meu testemunho. Eu nunca sentei para contar parte da minha história, para eu mostrar para as pessoas de uma maneira ampla como que nossa vida ela pode ser transformada do dia para a noite, ela pode ser transformada em alguns meses, mesmo em meio a muitas dificuldades. Eu nunca sentei para contar como que Deus agiu na minha vida e transformou minha vida. Eu nunca sentei para contar tantos erros que eu já cometi e que mesmo cometendo tamanhos erros, Deus ele me resgatou e ele me trouxe de volta. Eu nunca sentei para falar isso, mas hoje é um dia importante, hoje é um dia que completa um ciclo, né, um ciclo de alguns anos de uma decisão importante que eu tomei na minha vida. Foi uma decisão que eu sei que muitos empresários passam por ela, que é uma decisão de sair de sociedades, comprar sociedades, deixar pessoas, se aliar a novas pessoas, tomar novas decisões de direção, e hoje é esse dia. Então eu resolvi nesse dia eu relembrar um pouco dessa história e contar um testemunho de vida. Meu nome é Duarte Reder, eu sou nascido lá em Teófilo Otoni, não sei se muitos conhecem, mas ali no leste de Minas, divisa com a Bahia, por isso que muito desse sotaque que vocês vão ouvir aqui. Sou nascido lá, depois, ainda muito criança, eu me mudei para Pedra Azul, uma cidadezinha mais próxima ainda da Bahia, onde minha mãe nasceu, e ali eu vivi alguns anos da minha vida. Anos um tanto quanto conturbados, eu tenho poucas lembranças desse tempo que eu vivi lá em Pedra Azul. Tem poucas lembranças porque foi um tempo, eu me recordo muito de muitas brigas, de muitos conflitos entre meu pai e minha mãe, muito por conta da vida que o meu pai levava. E eu não sei o que aconteceu, mas boa parte dessa infância ela foi apagada. Boa parte dessa infância eu não me lembro, lembro de pouquíssimos fatos. Aí eu me recordo bem, eu me recordo daquele ter sido um dos poucos momentos que eu vivi com meu pai. Eu me recordo que eu e meu pai fomos na frente da minha mãe e minha irmã para a gente pegar a casa que a gente moraria. Eu lembro que a gente chegou na casa, a casa não tinha muita coisa, e eu me recordo que no final do dia ele me levou para um bar. Esse era o costume dele. O costume dele era todos os dias ir para o bar. E aquele dia não foi diferente. Ele me levou para um bar que chama Fim de Tarde. Eu lembro.
Aí eu lembro que eu fiquei naquele bar enquanto ele bebia e ficava ali com os amigos, aí eu me lembro também que no dia seguinte ele me levou na escola. E é um fato engraçado, essa é a única vez que eu me recordo do meu pai me levando na escola, quando criança. Depois de mais adolescente eu me lembro, sim. Mas essa foi a única vez que eu me lembro quando criança, do meu pai me levando na escola. E a gente se mudou para lá e eu também me recordo de poucas coisas que eu tenho vivido naquela minha infância em Teoflotone, mas de ter vivido sempre um tempo de dificuldade. Tempo de dificuldade, ao mesmo tempo que meu pai era uma pessoa que tinha uma situação financeira boa, era um aposentado numa área boa, uma renda boa. Eu me recordo muito de dificuldades financeiras, da gente sempre viver uma dificuldade financeira. Mas, enfim, a história continua e aos 16 anos, de novo enfrentando uma grande dificuldade financeira, a gente acaba indo embora para Belo Horizonte. Eu fui para estudar em Belo Horizonte e ali em Belo Horizonte, de novo, muitos conflitos, muitos problemas acontecem, muitas coisas acontecendo e eu cada vez mais me distanciando da minha família. Eu comecei a viver a vida de outras famílias, de amigos, de pessoas que eu convivia ali, e eu achava as outras famílias legais, porque não tinha brigas, não tinha conflitos. E eu comecei a me espelhar mais nessas outras famílias. E aí eu resolvi seguir minha vida, eu resolvi seguir o meu caminho. E por mais que eu tentasse me afastar do que era aquilo que eu tinha na minha vida, mais eu me aproximava do que era de fato aquela vida que eu tinha, porque eu passei a me tornar aquilo que meu pai era. Eu passei a me tornar ser o homem que bebia, eu passei a me tornar um homem que desperdiçava dinheiro com coisas que não devia, eu passei a ser o homem de viver dos prazeres imediatos. E eu continuei seguindo, eu me formo em direito, e eu falo que sempre tiveram duas forças na minha vida. Uma força que tentava me levar para um caminho ruim, que era voltar para esse mesmo caminho aqui de onde eu tinha vindo, que era qual caminho? O caminho das brigas, o caminho das dificuldades financeiras, o caminho de um conflito grande, de uma família totalmente disfuncional. Existia sempre essa força me levando para cá, me levando para querer me divertir em prazeres imediatos, na bebida. Eu falo que a droga, graças a Deus, ela nunca tive contato, mas a bebida me levava sempre. Mas de outro lado havia uma força que tentava o tempo inteiro me tirar disso. Tentava o tempo inteiro me tirar e me falar, não é esse o caminho. E eu vivia esse conflito. Horas eu estava com pessoas que queriam me levar para esse lado bom, hora eu estava com pessoas que me levavam para o caminho mau. E aqui eu não estou colocando culpa em ninguém, em pessoas, porque a gente tem o poder de decidir com quem a gente quer conviver. Mas o mundo é feito de pessoas. Deus, quando ele quiser mudar você, ele não vai te apresentar um caminho direto, pronto para você, ele vai te apresentar pessoas. Ele vai te apresentar pessoas para te levar para aquele caminho. E ele me apresentava o tempo inteiro pessoas, mas eu não entendia. Na verdade, quanto mais ele tentava me apresentar, mais eu me afastava. Porque ainda naquele momento eu era muito machucado, cada vez mais machucado. E aí eu passei a entender mais das coisas e virar um grande questionador. Eu acho que a faculdade de Direito me fez ser um grande questionador das coisas. E eu comecei a questionar que Deus era aquele. Que eu via meu pai acender uma vela e rezar por um santo, mas que na hora do almoço ele já estava bêbado. Que religião era aquela que eu via minha mãe, por vezes, sempre parar e orar naquelas determinadas horas, mas eu não via ação nenhuma acontecer. Eu via sempre minha mãe falando que ia rezar e que tudo ia mudar com a oração. Mas eu nunca tinha visto a ação, eu nunca vi a ação dela.
E aí eu não via resultado acontecer, eu passei a questionar, eu falei, mas que Deus é esse? Que Deus é esse? Que um acende uma vela para um santo, a outra para nas determinadas horas para rezar, mas que mudança nenhuma acontece deles. Eu não vi resultado. E aí eu passei a desacreditar. Eu falo que eu não cheguei no ponto de ser um ateu, mas eu cheguei no ponto de desacreditar. E naquele momento da minha vida eu passei a enxergar a vida com os óculos do pessimismo, os óculos de coisas ruins, porque somos nós que decidimos quais são esses óculos que nós vamos enxergar a vida. Você quer enxergar a vida com a bondade que ela é ou com a ruindade que ela é? Quem decide isso somos nós. E naquele momento eu tinha decidido enxergar a vida pelo lado ruim dela. Eu estava enxergando a vida pelo lado ruim que ela tinha. Eu só enxergava a vida pelos problemas, e aí, quando eu tentava me aproximar de alguém, eu me recordo que nessa jornada eu tive uma namorada e ela era muito religiosa, a família dela era muito religiosa. Era muito, muito religiosa. E era todo domingo na igreja. Mas na segunda-feira eles faziam tudo atrapalhado. Inclusive foi uma namorada que na jornada estava na igreja, ela falou que ia para a igreja e ela foi me trair. Ela foi me trair. E aí eu falei, que Deus é esse? Que Deus é esse? Depois eu comecei a ver pessoas, eu tentei ir para outra religião. Eu tentei ir para o lado do evangélico. E aí eu me recordo que a primeira vez que eu fui na igreja de um evangélico, eu entrei na igreja. E quando eu vi, eu sabia que aquela pessoa tinha traído a esposa no dia anterior. Inclusive com quem? E eu falei, é isso? E eu me afastei mais. E aí eu passei a viver uma vida que eu falei, quer saber? Eu vou fazer o meu sozinho. Mas eu tenho um apego com a minha mãe muito forte e eu via minha mãe sofrendo muito naquele lar disfuncional. Meu pai cada vez pior nas bebidas. Durante um tempo eu tinha vergonha de usar esse nome Schroeder. Eu tinha muita vergonha de usar esse nome. Porque as pessoas sabiam de quem eu era filho. E eu me recordo que meu telefone tocava algumas vezes. Eram amigos de lá me ligando, falando que tinha encontrado ele caído numa esquina, numa sarjeta. Era outros me ligando, falando que era uma delegacia. Era sempre isso. Eu, quando pequeno, eu me lembro de um fato ainda em Teoflotone. Que eu saí para andar de bicicleta e quando eu voltei para casa não tinha ninguém. E eu ficava tocando a campainha e ninguém me atendia, ninguém me atendia. E eu fiquei ali por não sei quanto tempo. Eu era uma criança, eu achei que todos tinham me abandonado. E aí, passado um tempo, apareceu um primo meu lá. Esse primo meu chegou e falou, não, Du, eu vim aqui te pegar, cara. Eu falei, mas por quê, cara? Não, que seu pai teve um problema e sua mãe teve que sair para ajudar. Ele tinha tido uma briga dentro de um bar. E tinha ido para o hospital. E eu tinha ficado ali sozinho. E é incrível que eu não lembro depois disso o que aconteceu. Eu não lembro para onde eu fui, o que eu fui fazer. Mas essa foi minha vida. E eu queria tirar minha mãe dali. Eu me recordo quando eu formei, eu falei com a minha mãe que quando eu ganhasse o primeiro dinheiro eu ia voltar para tirar ela daqui. Mas minha mãe nunca quis sair daqui. Minha mãe nunca quis sair. E aí eu tomei uma decisão de me afastar. Minha decisão foi deixar eles para lá e eu ir seguir minha vida. Eu conheci a Luana nesse meio do caminho. E quando eu conheci a Luana, eu falo que antes de me apaixonar pela Luana,
eu me apaixonei pela família da Luana. Eu sempre quis ter uma família. Eu sempre quis ter uma família. Eu sempre quis passar um Natal em casa, igual todo mundo passa. Eu sempre quis passar uma virada de ano, como todo mundo passa. E eu me recordo que com Luana eu encontrei isso. Eu acho que eu me apaixonei primeiro, foi pelo pai dela. Pelo avô dela. Foram aqueles homens que eu encontrei um espelho de um homem que eu queria ser. E aí eu falei, existe outra coisa, mas ainda era muito forte. Ainda quando casado, a bebida ainda continuava me levando para outros caminhos, a bebida ainda continuava me fazendo desviar e eu não acreditar. E eu me recordo tanto que Luana tentou levar a gente para a igreja. E aí quando a gente vai casar, Luana falou que queria muito casar na igreja católica. Na época, Luana queria muito casar. E eu falei, tá bom, você quer, a gente vai. Ah, mas precisa ter lá, né? Tinha que fazer alguma coisa antes. Acho que era, chama aquele, catequese, primeira comunhão, um negócio assim. E aí eu me recordo que tinha que fazer essa primeira comunhão, catequese, e um amigo meu, irmãozinho, Paulo Henrique, ele conseguiu lá na igreja dele que eu fizesse tudo em um dia. Eu fui numa missa, depois eu fui lá, eu confessei com o padre, achando tudo aquilo. Eu nem me lembro o que o padre falou no dia do casamento. Eu só fui lá e casei. E o tempo foi passando e as coisas, na realidade, elas só foram. Elas não foram melhorando, elas foram piorando. Porque eu fui ficando pior. Eu fui ficando pior. E aí eu continuei. Eu continuei, aí eu já me envolvi em negócios. E assim como na minha vida pessoal, eu existia sempre essa luta de um lado e outro, na minha vida dos negócios eu também existia. Eu tinha um lado bom dos meus negócios, que era justamente a franquia, a advocacia, ela me puxava pelo lado bom. Sempre uma mão divina me levando para lugares bons, me apresentando pessoas boas, mas um outro lado sempre me apresentando outras pessoas, me apresentando outros caminhos. E eu sempre na dúvida. E aí, durante boa parte da minha vida, eu tive o famoso pé em duas canoas. Não sei se você já ouviu esse termo. Ter o pé em duas canoas, ela vai fazer te abrir e você não vai ter nenhuma nem outra. Você vai cair. Você vai cair na água. Não tem como manter a vida com o pé em duas canoas. Então, quando o tempo passou e eu me tornei adulto, essa situação piorou. Essa situação piorou e eu, de um lado, aqui, pessoas querendo me levar para um caminho. Eu, de outro lado aqui, pessoas querendo me levar para outro caminho. Eu já não sabia mais para onde ir e por vezes eu ia nesse caminho, por vezes eu ia nesse caminho. Sempre o caminho da esquerda, o caminho da direita. Qualquer semelhança é mera coincidência. E aí era sempre isso. Só que no final dessas duas linhas, nada dava certo. Quando eu achava que esse caminho aqui ia ter um resultado glorioso, esse caminho tinha um resultado terrível. Só que o mais incrível é que o início desse caminho ruim, ele sempre parecia melhor do que esse caminho. Esse caminho aqui, que era o caminho das pessoas boas, ele parecia sempre caminhos mais longos, caminhos onde existiam processos, onde existiam dificuldades iniciais a ser passada. Esse caminho aqui, o início dele era sempre fácil, era sempre tentador. Os resultados vinham sempre no início de imediato, mas as consequências eram terríveis. Desse outro lado aqui, eu nunca esperava ter as consequências desse negócio, porque como o início dele era difícil, eu sempre preferia ir por esse caminho.
Quantas vezes eu abandonei esse caminho aqui porque o tentador aparecia do lado de cá? Quantas vezes eu abandonei? Quantas oportunidades eu perdi? E assim eu fui. Surgiu a Xerimbom na nossa vida, surgiu essa marca maravilhosa. E eu me recordo quando essa marca surgiu, de novo, eu queria com ela resultados rápidos, imediatos. E por forçar esses resultados rápidos, imediatos, nós construímos um passivo gigantesco. Todas as vezes que você tenta antecipar o tempo, você constrói um passivo. O que é isso, Eduardo? Um exemplo. Hoje você pode ter um carro de 100 mil reais. É o que você tem na conta, talvez. Você tem 100 mil reais. Aí você pega um carro de 100, você levou talvez um ano para juntar seus 100 mil reais, 2 anos, não sei. E aí você pega esse carro de 100 mil, você pega os 100 mil e dá de entrada e financia um carro de 300 mil reais. Ou de 200 mil reais. Você acabou de querer fazer uma antecipação de tempo na sua vida. Só que você não sabe exatamente o que você vai encontrar desses 2 anos. Você não sabe se é esse mesmo o caminho que Deus queria para você. Isso é antecipar o tempo. Sabe aquela questão, deixa eu financiar minha casa em 30 anos. Será que Deus queria realmente essa casa para você? Não, é melhor pagar a prestação do que o aluguel. Quem te disse? Quem te disse? Quem te garante? Você está tentando antecipar um tempo. Eu estou trazendo um exemplo básico para vocês, mas na realidade eu ficava tentando antecipar o tempo inteiro. E por conta disso, dentro da Xerimbom, apesar de ser um negócio desde o início muito legal, nós cometemos muitos erros de tentar antecipar o tempo. E isso tem um motivo, isso tem um porquê. Porque eu, no pessoal, ainda não estava resolvido comigo mesmo. Enquanto eu ficava tentando antecipar o tempo da minha vida pessoal, e consequentemente eu também fazia esse mesmo erro da vida empresarial. Porque enquanto a gente não se resolve, não tem jeito de a gente alcançar resultados, porque para a gente resolver uma situação na nossa empresa, a gente primeiro precisa se resolver. Nossa empresa é 100% reflexo do que nós somos. Muitas vezes nós queremos um resultado da nossa empresa diferente daquilo que nós somos, ela não vai te entregar. Você precisa mudar você primeiro. O primeiro passo, você precisa mudar você. E eu não entendia isso. E nós prosseguimos dessa maneira. E aí eu me recordo que durante essa jornada, eu me recordo de um fato que me fez parecer muito com meu pai era. Eu me recordo que quando o Lucas era ainda pequeno, nós fomos numa festa de uma amiga da Luana, em Poços de Caldas, e cara, na casa deles, eu bebi tudo que eu tinha para beber. Bebi muito. Aquela coisa que você acha que é diversão, diversão, diversão. E eu me recordo que quando eu fui dormir, eu acordei no meio da madrugada. Eu estava passando mal, e o primeiro lugar que eu tive para vomitar, eu vomitei no berço do Lucas. Eu vomitei no berço do meu filho. Eu corri pro banheiro, vomitei aquele quarto, aquele banheiro, tudo que tinha naquela casa. E aí eu olhei pra mim e falei assim, que merda que eu sou, cara. Que merda que eu sou. Eu tô vomitando no meu filho, eu tô vomitando na casa dos outros. Que humilhação. Mas até então era o que eu tinha me acostumado, era engraçado, né? Era engraçado passar mal e ter uma ressaca. Era engraçado e bonito acordar no outro dia e falar, nossa, que ressaca que eu tô de tendo bebido, deixa eu beber mais uma pra rebater. Era engraçado isso. E aí aquele dia eu falei, eu tenho que tomar uma decisão na minha vida. E ali eu comecei a diminuir bastante, mas eu ainda continuava muitas vezes indo para outros caminhos. Mas eu comecei a mudar. Ali eu falo que foi o primeiro fator de mudança. E os anos se passaram, as coisas aconteceram,
Vamos chegar em 2020, 2020 chegou, e com aquela pandemia, quando ela chegou, a gente olhou para a empresa e falou: "Cara, nós estamos acabados. Nós estamos acabados". Nós pedimos para levantar uma auditoria na empresa, para entender como que a empresa estava, e nós descobrimos que a empresa devia R$ 10 milhões. Em 2020 eu tinha uma dívida de R$ 10 milhões, isso se eu tivesse o dinheiro para pagar 100% à vista. Se eu tivesse o dinheiro para pagar naquele momento. E ali eu olhei e falei: "Acabou, acabou". Ali acabou e não tinha mais nada para fazer. E aí aquele 2020 chegou, R$ 10 milhões. R$ 10 milhões de dívidas, impostos, bancos, tudo. E eu falei: "Acabou". Eu tive que vender tudo, eu gostava de carro, tive que vender todos os carros, eu fiquei na época com uma moto e um carro alugado. Uma moto e um carro alugado. Falei com a Luana que a gente precisava vender nossa casa, e aí depois que acabou com a nossa casa, a gente deu em garantia para um banco, para não ter que vender e a gente ter onde continuar morando. E aí era dia 30 de junho de 2020, quando uns outros sócios que a gente tinha, que eu e o Hilton nós tínhamos, eles chegaram e falaram: "A gente não aguenta mais, a gente quer sair, compra a nossa parte por tanto". E a gente não tinha condição nenhuma de comprar a parte deles, nenhuma condição de comprar. Mas eu me recordo que naquele dia eu chamei o Wilton, eu e o Wilton a gente estava sem se falar há 1 ano e meio. Há 1 ano e meio eu e o Wilton a gente não falava um com o outro. Era sócio, mas a gente não se falava. E a gente não sabia exatamente o porquê. Se você perguntar pra gente hoje, a gente não sabe exatamente o motivo que acarretou. Na verdade, uma consequência de coisas que nós criamos na nossa cabeça. Porque você lembra, quando a gente está com o óculos errado, a gente não enxerga bem em nada, a gente só enxerga mal. E a gente só enxergava o mal que falava pra gente de um do outro. E a gente nem sabia exatamente. Eu lembro que eu chamei o Wilton, falei: "Wilton, vamos aceitar essa proposta, cara?" Ele falou: "Não, não é justo, Du. Não é justo, cara. Não é justo, a empresa está endividada, não dá pra pagar isso". Falei: "Cara, vamos pagar, velho". Ele falou: "Mas nós nem temos, cara". Eu falei: "Cara, eu vou vender um imóvel, ainda tem mais um imóvel ali, eu vou vender". Eu me recordo que eu vendi ele muito mais barato, que valia, mas muito mais barato, mas muito mais barato. Tipo, 3 vezes menos do que ele valia. Vendi por uma mixaria, mas era o suficiente para eu dar de entrada. Eles pediram X de entrada mais um parcelamento. Ele falou: "Mas o que vai adiantar? A gente tem o dinheiro da entrada, você vai arrumar o dinheiro da entrada e o resto". Eu falei: "Cara, vai dar certo, vai dar certo". Mas naquele meio tempo era pandemia, estava tudo muito confuso, a gente não sabia. E um dia eu acordei, e você lembra daquele lado mal que falava no meu ouvido? Aquele lado mal falou assim: "Você não vai conseguir, cara, para, desiste. Você tá valendo mais morto do que vivo. Você tá valendo mais morto que vivo". Eu tinha um seguro de vida de alguns milhões de reais. Eu tinha um seguro de vida. E aquela voz falava: "Você vale mais morto que vivo, você vale mais morto que vivo, você vale mais morto que vivo". E aquele dia eu comecei a pensar em como morrer. Eu comecei a estudar como que eu poderia morrer de uma forma que não parecesse e que minha família recebesse o seguro. E você lembra do óculos? Aparecia para mim na internet o tempo inteiro coisas voltadas para esse tipo de morte. E eu comecei a pensar em como morrer. Até que um dia meu telefone chegou uma mensagem de WhatsApp, uma menina que trabalha comigo até hoje, meu jurídico, a Carla. E ela mandou uma mensagem para mim dizendo assim: "Du, eu não sei o que eu posso fazer para te ajudar, mas eu tô aqui para te servir, eu vou trabalhar para você o tempo que for preciso de graça até a gente sair dessa situação. Fica tranquilo, Deus vai nos tirar dessa situação". Aquela menina era muito temente a Deus. É muito temente a Deus, a Carly. E naquele momento, de novo, eu me senti um bosta, um merda. Falei: "Como pode uma menina dessa estar disposta a fazer por mim e eu tô querendo desistir?".
E aí eu fiz essa força aparecer de novo aqui. Eu falei: "Wilton, vamos, cara, vamos tomar essa decisão". O Wilton, depois de muito existir, naquele dia parece que tudo aconteceu errado, eu tive que fazer uma cirurgia de apendicite, no mesmo dia eu comecei a sentir uma dor, eu opero de apendicite. E entro e saio daquela cirurgia, uma tensão danada, e no meio daquela cirurgia o médico falou assim: "Cara, eu vou te operar, porque tem que te operar aqui, mas você tá ruim nesses exames". Eu pesava 110 quilos, eu estava todo desregulado. Então olha só, eu vinha de uma vida desregrada, desregulada, eu era desregulado e desregrado, e minha empresa era a consequência de ser desregrado e desregulado. Tudo que eu era, minha empresa era. E aí, eu operei, e aí nós compramos. Nós compramos a parte deles, e aí eu e o Wilton, nós olhamos um para o outro e falamos: "Vamos fazer uma aliança nós 2, cara, vamos fazer uma aliança da gente seguir em frente, da gente só agora nós vamos em prol da empresa, o objetivo principal é a empresa, vamos tirar nossos objetivos de lado e vamos no objetivo da empresa". E é muito incrível que naquele mesmo mês a gente compra, dia 30 de junho, em julho, tava tudo, era pandemia, tudo parado, mas incrivelmente a gente vende lá, não lembro se foi 8 ou 10 franquias a gente vende, e a gente falou: "Uai, tem uma forma de vender, cara, olha isso, olha isso". E aí eu logo aprendi que uma frase da minha vida, que quando a pessoa errada sai, a coisa certa acontece. Tem bênçãos na sua vida que elas estão travadas por conta de pessoas que estão caminhando com você, sabia disso? Só que toma um cuidado para não ser você o travador da bênção, porque pode ser você também. E aí a gente enxerga uma saída. Naqueles dias ali seguintes, eu comecei a estudar muito sobre vendas, eu comecei a estudar sobre tráfego pago, como que eu podia aplicar, e nessa meio desses estudos eu conheci um cara pela internet, um cara chamado Shirleyson Kaiser. Eu brinco que parecia um indiano andando de Lamborghini e jato. Falei: "Como que esse cara tá ganhando dinheiro e eu não?". Esse cara lá de Governador Valadares, e eu passei a seguir esse cara, e esse cara começou a ensinar muitas coisas, esse cara falava muito de Deus. E eu assistia a live dele para aprender de negócios, mas sempre esse cara falando de Deus. Eu queria aprender negócios, mas ele sempre falando de Deus. Passado algum tempo, em outubro ali, início de outubro, meu telefone tocou, uma pessoa me chamando para ir num evento. No evento dele, chamado Clube Black. Naquela época chamado Mastermind ainda. E eu falei: "Wilton, vamos lá". O Wilton falou: "Não, esses lugares aí, cara, esses caras querem vender pra gente". Eu falei: "Mas vamos lá, cara, não tá pagando nada agora, vamos". E o Wilton não queria, mas ele falou: "Vamos". E nós saímos sexta-feira para aquele lugar. Chegamos na sexta-feira lá, estava tendo um churrasco. Teve esse churrasco, sábado esse evento começou, e quando a gente entrou esse evento estava tocando um louvor. Tocava um louvor lá dentro desse evento. E o Wilton falou: "Olha, você me trouxe para um evento de crente, se eles me fizerem levantar a mão, eu vou te dar uma cotovelada na cara, cara. Você me trouxe para um evento de crente, eu sei bem o que que é isso. Eu já fui isso aí". O Wilton também machucado pela religião. Só que 5 minutos depois, eu e o Wilton, a gente estava de braço levantado, sim, pedindo: "Eu quero viver algo novo, faz meu coração arder de novo, fazendo o meu medo desaparecer". Eu me recordo que eu orava, eu louvava, e eu senti uma sensação, eu senti um arrepio que eu nunca tinha sentido na vida. E naquele dia várias pessoas passaram ali, naquele evento, várias pessoas palestraram, Reinaldo Zanon, cara que me ensinou muito, meu amigo pessoal hoje. Gustavo Zanon, meu irmãozão, cara, me ensinou muito. Foi o cara que me apresentou o Ironman, o cara que me fez fazer o primeiro desafio de ficar 65 dias em exercício físico ininterrupto todos os dias, o cara que me ajudou a emagrecer,
E esses caras, eu vi que esses caras tinham um avião. E nesse dia foi a primeira vez, nós olhamos um pro outro, e para aqueles caras que estavam do lado, nós falamos, nós vamos ter um avião, cara. Os caras olharam pra gente e riram da gente. Pô, a gente tava acabado. Era na cara, era notável que a gente tava acabado. E eu lembro que esse cantor gospel, que era o Daniel Berg, ele louvava ali, ele falava assim, que ele via 2 meninos, uma sacola e um sonho. Que a gente levava a sacolinha da Xerimbom, dos cafés, para tentar dar para as pessoas, para ver se alguém fazia um post, mas ninguém, cara, recebia. E esse evento passou, a gente aprendeu muito sobre vendas, a gente aprendeu muito sobre negócios, a gente aprendeu muito dos erros que nós estávamos cometendo no negócio. E chegou o último dia desse evento e tinha que pagar para estar nesse evento. E aí chegou a hora de pagar. Custava R$100 mil, cara. E quem disse que a gente tinha? E a gente pede dali, daqui, espera, tá sem cheque, sem cartão. Mal sabia eles que a gente só tinha um dia de 2 diárias de hotel certinho, que a gente tinha que ir embora naquele domingo, que a gente não tinha para segunda. A gente tinha que ir embora. Porque a nossa diária, a gente não tinha o dinheiro para pagar mais uma diária. Mas nós vamos. Nós arrumamos um jeito emprestado. Vamos ficar pro último dia. E o último dia a gente continuou do domingo. E aquele evento passou, e quando aquele evento chegou no fim, o Kaiser, ele colocou no telão 4 palavras. As 3 primeiras eram poder, network e dinheiro. Essas 3 primeiras, quando ele falou sobre essas 3 primeiras, o poder, quando você só tem poder, ele é para passar por cima das pessoas. Eu me vi ali. O dinheiro é para prazeres imediatos. Eu me vi ali. O networking, os seus relacionamentos, são aqueles que não vão te levar para o bom caminho. Eu me vi ali. Tudo que ele falou sobre essas 3 palavras, eu me via. Porque quem é regido por essas 3 palavras, ele é movido apenas pela carne. E eu entendi que eu estava sendo de novo o que meu pai sempre foi. Movido somente pela carne. Mas ele fez um convite naquele dia, que a gente tinha a oportunidade de incluir uma pessoa numa 4ª palavra, que era Jesus. E que se incluíssemos Jesus naquela equação, o poder seria para transbordar na vida das pessoas, para trazer conhecimento, para trazer o bem, para trazer uma palavra de prosperidade para as pessoas. O dinheiro seria justamente para que a gente fizesse também, construísse emprego, gerasse o bem para muitas pessoas. E o network, seu relacionamento, seria os amigos de Deus. Porque se a gente tiver Jesus na equação, a gente passa a ser movido não mais pela carne, mas pelo Espírito. E quem é movido pelo Espírito, você só é amigo dos amigos de Deus. E ele fez esse convite. Ali naquela hora, meu corpo tremeu, meu corpo ardeu, mas a vergonha veio. E eu não sabia se eu aceitava ou não, o que era aquilo. Muitas pessoas levantaram, foram aceitando. E eu me lembro do Dave Keelan falar assim, tem esse vídeo, existe esse vídeo na internet. Lá no Instagram do Dave Keelan, dia 24 de outubro de 2020. Um vídeo filmado pelo filho do Dave Keelan. Dave Keelan fala assim, eu não estou te chamando para uma religião, eu estou te chamando para um relacionamento com Deus. Quando ele falou essa palavra relacionamento, eu falei, Deus, então se o Senhor quer que eu me relacione com o Senhor me faça levantar, porque sozinho eu não consigo. E quando eu olhei para o lado, o Wilton estava com a mão estendida para mim, dizendo, vamos lá, eu preciso reencontrar. E você precisa encontrar a primeira vez. Mas eu muito machucado, filho de um pai alcoólatra, tendo visto tudo aquilo acontecer, eu vi tragédias acontecer por conta do álcool. Tragédias. Acidentes de primos morrendo por conta de álcool. Acidente de amigos morrendo por conta de álcool. E todos eles se dizendo temente a uma religião. Oh Deus, eu falei. Mas naquele dia eu resolvi quebrar esses preconceitos. E eu levantei. Eu dei espaço. E eu fui ali para frente e falei, o que eu preciso fazer a partir de agora? Eles falaram, você precisa seguir princípios a partir de agora.
A vida é regida por princípios. Mas não deu tempo de perguntar mais nada. Eu queria saber onde eu achava esses princípios. Era muita gente. Eu sei que eu voltei, eu me recordo que a gente estava muito cansado na madrugada, eu liguei para um motorista que tinha dirigido pra gente, eu falei, cara, você consegue me buscar hoje à noite mesmo? Ele me buscou naquele dia à noite. Eu lembro quando eu entrei no carro com ele, era ali depois de Belo Horizonte, a gente ia vir para o Wilton para Três Corações, eu para São Lourenço. Eu lembro no carro, o Wilton falar com ele, falar assim, você vai ver um novo homem a partir de hoje, Alessandro. E eu não sabia o que ele estava falando. E a gente veio embora. E aí quando eu cheguei em casa, 4 da manhã, eu acordei Luana e falei, essa casa agora é de Jesus. Eu lembro de Luana emocionar e ficar muito feliz, porque a mulher, e aqui eu faço um parênteses importante, a mulher ela não tem o poder de abrir as portas da casa para Jesus. Vocês sabiam disso? A mulher ela não tem o poder. Quem tem o poder de abrir as portas de casa para Jesus é você, homem, sacerdote do lar. Deus te fez para ser esse homem. Sim, a nossa mulher ela mantém Jesus dentro daquela casa, mas sozinha ela não tem o poder de levar e conduzir aquela casa. Enquanto nós homens nos desviamos, ela não consegue ter esse poder. E Luana ficou muito feliz aquele dia. E quando a gente acordou, eu fui para o escritório de São Lourenço, eu para o escritório de Varginha, e nós declaramos para todos os colaboradores, essa empresa agora é de Jesus. Eu não sei como que vai ser, mas é dele. É a única alternativa que a gente tem. A gente deve 10 milhões de reais, nós estamos quebrados e a gente não tem o que fazer, a gente vai acreditar que Jesus vai nos salvar. Ali eu liguei também para um amigo, Alex. Eu falei, cara, eu aceitei Jesus. Ele ficou muito feliz, porque ele sempre tentou me levar para a igreja. E eu falei, cara, eles falaram que eu preciso aprender sobre princípios. Ele falou, eu tô indo aí. E ele foi lá em casa e me levou o maior presente que eu já recebi na minha vida. Ele me deu uma Bíblia. Era uma Bíblia que tinha um devocional dentro, e quando eu abri, a primeira passagem daquela Bíblia falava assim, honre seu pai e sua mãe. Eu falei logo de primeira assim, honre seu pai e sua mãe. E eu continuei lendo, honre seu pai e sua mãe, honre seu pai e sua mãe, honre seu pai e sua mãe. No dia 7 de novembro, meu filho fazia aniversário, a gente fez uma festinha para ele. Meu pai foi, bebeu, deu vexame, fez tudo o que vocês possam imaginar. E minha mãe falou assim, não briga com ele não. Ele ainda está com o capeta engarrafado no corpo. Minha mãe chama a bebida de capeta engarrafado. E é mesmo. E minha mãe, briga não, cara. Eu esperei o dia passar e no dia 8 eu chamei meu pai e falei assim, pai, cara, eu vou te honrar, sabia? A partir de hoje. Eu vou fazer tudo que for preciso pro senhor. Eu vou te buscar na sarjeta, eu vou te buscar no hospital, eu vou te buscar em qualquer lugar, tá tudo certo. Eu não brigo mais, eu cansei. Eu só vou te pedir uma coisa, pai. Meus filhos não podem viver isso mais. Então eu preciso protegê-los. Meus filhos não podem, o Lucas já está entendendo, a Luísa era bebê ainda. Eles não podem viver isso. Meu pai naquele dia olhou de volta e falou assim, filho, vou te fazer uma promessa. Eu falei, qual foi? Ele falou, nunca mais você vai me ver assim. Nunca mais vou fazer isso. Nunca mais eu vou beber o álcool. E vai completar 6 anos agora, dia 8 de novembro, que meu pai nunca mais se alcoolizou. Foi o primeiro milagre de Deus que eu vi na minha vida. Porque um homem aos 80 anos largar o álcool não é normal. E foi naquele dia que eu recebi o primeiro beijo verdadeiro do meu pai. Eu me recordo que a pele já era fininha. Eu me recordo quando eu peguei no braço dele assim. Dei um abraço nele. Falei, tá tudo certo. E ali minha vida passou a ser transformada. Naquele mesmo ano, inexplicavelmente, na verdade, aquele dia daquele evento,
E é por isso que eu considero tantas mentorias, os relacionamentos, porque, de novo, a saída para a situação que você vive hoje, esquece que Deus ele não vai colocar para você, não é um caminho claro, aberto, ele vai colocar uma pessoa no seu caminho. E você precisa estar alinhado com ele para você ter discernimento. Você precisa ter o discernimento do Espírito Santo para entender se essa pessoa é ela ou não. E aí, naquele dia, naquele evento, a gente conheceu o empresário Michel Teló. E a gente descobriu também que Michel Teló queria fazer uma música chamada Café Coado. Porque lembra, Deus fez o primeiro milagre, meu pai. Mas eu precisava do outro milagre da empresa. A gente continuava quebrado. E aí, ele fala que Michel Teló queria lançar uma música, Café Coado. Café Coado, eu sou péssimo para cantar. E aí, Michel Teló, a gente escuta a música, o Wilton estava nessa negociação, o Wilton me chama, olha essa música. Eu falei, vamos, Wilton, vamos embora, velho, vamos fechar. Vê quanto que é. O Wilton falou, velho, é R$1 milhão. Eu falei, irmão, nós vamos dar jeito, vai dar bom, vai dar bom. Isso era dezembro já. Mas o novembro já tinha sido bom, o outubro, restinho de outubro já tinha sido bom. O Kaiser ajudou demais a gente, o Kaiser falou de Xerimbom, cara. E aí, veio um monte de gente. E aí eu falei, gente, vai dar bom, cara, vai dar certo. E aí, precisava dar R$300 mil de entrada. Porta de um banco, devia o Bradesco, não sei quanto. O Cicobi, minha casa penhorada. O Itaú, em renegociação. O Santander não podia nem ver meu nome. Como é que a gente vai arrumar dinheiro? Nesse meio tempo eu tinha conhecido um cara chamado Júnior Stocco, cara, de um banco pequeno aqui em São Paulo. E a gente vendo como ia pagar naquela semana, meu telefone tocou, cara, no dia 4 de dezembro. A gente precisava pagar até o dia 7. Era uma segunda-feira. Eu lembro da data porque era aniversário do meu pai. É 7. E aí esse Júnior me liga para uma outra coisa. Eu falo, Júnior, você não me ligou à toa, cara. Você não me ligou à toa. Eu não acredito mais em coincidência. Minha vida tá mudada, cara. Eu contei para ele da minha vida que eu tinha aceitado Jesus e tava tudo mudado. Falei, cara, eu acredito em Jesuicidência. É isso que contei da história do Michel Teló, que eu precisava de R$300 mil. Ele falou, ô Mineiro, Mineiro, você não quebrou ainda, mas você tá todinho trincado, Mineiro. Só que, Mineiro, eu vou acreditar no você de novo, cara. Eu vou acreditar no você de novo. Nessa época, esse cara, ele fazia gestão já também, ele já tinha feito a gestão da nossa carteira de royalties, estava toda antecipada com ele. A gente precisou tomar muito dinheiro para se manter em pé naquela época da pandemia. E aí ele falou, cara, eu não tenho como emprestar na jurídica, vocês estão quebrados. Tá tudo negativado, eu vou emprestar na física e você me dá como garantia 50% do negócio. Falei, beleza, te dou. Dei 50% do negócio, a gente tinha 80 lojas ali mais ou menos naquela época. Entreguei 50% de garantia, ele me emprestou os R$300 mil da física, eu lembro de eu pagando. Dia 7 de dezembro, segunda-feira, eu pagando. Eu depositando um pouco de dinheiro na conta do Michel Teló, dinheiro na conta do produtor, na conta da produtora da música. Dia 9 de dezembro a gente gravou com o Michel Teló, foi uma loucura. Dia 17 o Michel Teló liga pra gente e fala, cara, vou lançar hoje no The Voice. Michel Teló lança a música e Michel Teló no meio do caminho fala assim, gente, vamos mandar um presente para os meus amigos? Quem é os amigos do Michel Teló? Ivete, Elvão, Faustão, César Menorte Fabiano, todos esses cantores, Cláudia Leite, todo mundo sem imaginar. Aquela ação que era para ser com Michel Teló, para ser Michel Teló mais 50 artistas. Eram esses caras recebendo Xerimbom e postando Xerimbom, cara. Eu acreditei, cara. Eu dei o passo de fé. Eu dei o passo sem mesmo enxergar o chão e Deus construiu o chão para mim. Deus fez o chão. E aquela ação do Teló, naquele dia 17 de dezembro, a gente lança. Na realidade, tem um fato muito legal, a gente foi tão louco que quando a gente decide fechar, a gente já começa a anunciar. Entre decidir e gravar, a gente já começou a vender muito mais. Vender muito mais. E a gente estava vindo de uma pindaíba que vocês não fazem ideia.
tinha vendido os carros, tinha vendido tudo. E a gente tinha ganhado um dinheiro ali. Tinha ganhado dinheiro. E a primeira coisa que a gente queria fazer de volta era ter carro, cara. Era ter carro. E aí eu me lembro que eu liguei pro Wilton no domingo, antes de pagar o Michel Teló. Eu me lembro que eu liguei pro Wilton e falei, Wilton, você já viu o caixa, cara? Nós estamos com dinheiro para entrar. Ainda vai lançar o Teló, cara. Pô, vamos pensar em alguma coisa aí pra gente, cara. Vamos pensar. Aí beleza. Aí lança o Teló. Aí o Teló lança dia 17, cara, e dia 17 a coisa vai lá e explode, assim. O mercado, as pessoas, a gente faz uma live com o Teló. Aí eu pego o Wilton e falo, cara, vamos lá em Belo Horizonte. Foi o Wilton em Belo Horizonte, uma loja de carro. Falei, mano, nós podemos escolher um carro, cada um. Eu lembro que a gente veio de Belo Horizonte, o Wilton até Três Corações, eu até São Lourenço, a gente igual criança, né, com os carros. Porque a gente tinha conseguido comprar 2 carros de novo. Compramos 2 belos carros. Podemos até colocar a foto desses carros. Tem a foto desses carros parados no Graal, em Oliveira. A gente teve que reabastecer, que a gente já tinha gastado um tanque de gasolina de Belo Horizonte a Oliveira. A gente vinha de responsabilidade, mas felicidade. E naquele mesmo mês do Teló, a gente vendeu R$1,5 milhão do que a gente já havia vendido. E o número consolidado é: vendemos 80 franquias em pouco mais de 2 meses. O que nós tínhamos feito em 5 anos, nós fizemos em 2 meses. Porque nós colocamos na equação certa Jesus. Não fomos nós, foi ele. E ali naquele momento, você lembra quando eu falei da minha mãe lá atrás, que minha mãe orava o tempo inteiro, mas ela não tinha ação? Eu entendi o que é oração. Que precisamos orar, mas temos ação. Que Deus, ele finaliza os milagres, mas nós iniciamos. É a mão poderosa dele que chega depois que a nossa vai. A nossa só vai depois que a dele chega. É assim que funciona. Precisamos ter esse alinhamento da mão dele e da nossa. Só que a gente está querendo só que a dele venha e a nossa parte. E aquela divisão da gente parar de vir para aquele lado do mal, porque a vida existe uma linha reta. Sim, a linha do mal e a linha do bem, e você decide. E deixa eu te contar, em cima da linha é do mal. Quem vive em cima da linha é do mal. Decida na sua vida ir para o lado do bem. E ele fez. Nós realizamos em 2 meses o que a empresa não tinha feito em 5 anos. E aí o 2021 veio. O 2021 veio, e eu vou falar rapidamente disso aqui. O 2021 veio e foi história só. Fizemos em 2021 281 contratos de franquia. Vendemos 281 novas unidades de franquia em 2021. E você lembra daquela profecia que a gente fez? Que nós teríamos um avião? Pois é. Essa foto aqui retrata justamente o dia 30 de agosto de 2021. A gente ia comprar o nosso avião. Nós íamos comprar o nosso primeiro avião. Compramos o nosso avião. Não só saímos da dívida, mas compramos o avião. Mas uma coisa importante vocês entenderem. Uma coisa que nós decidimos na nossa vida foi fechar as brechas da nossa vida. Sabe o que é brecha da sua vida? É aquela janelinha que você deixa aberta, sabe? Sabe aquela janelinha que o ventinho fica passando e assoviando e te incomodando? Muitas vezes é aquele impostinho que você está deixando de pagar, que você está dando aquela sonegadinha. Não é que você está deixando de pagar. Por vezes você pode ser inadimplente. Você não pode ser sonegador. Mas brecha é isso. A brecha vai aparecer na nossa vida não como uma coisa feia. Ela vai aparecer como uma coisa boa. O pastor o apóstolo Tarcísio, na verdade, ele diz uma coisa muito importante. Ele também é o homem que me diz que quando a pessoa errada sai, a coisa certa acontece. Ele também diz que o mal não vai aparecer na nossa vida vestido de uma coisa feia. Para o homem, principalmente, o mal vai aparecer como uma loira, vestidos vermelhos, um corpo escultural, uma pele bonita. Ele vai aparecer assim. Ele vai aparecer na brecha, ele vai aparecer na tentação.
Então, quando você fala, para sobreviver no Brasil, não dá para pagar imposto. Não, é porque você está fazendo alguma coisa de errado na sua empresa. Ajusta a sua empresa. Corrija a rota. Qualquer país tem imposto. O que os nossos governantes fazem com os impostos, aí é outra história. Aí é outro problema. Mas o imposto está dentro da conta. Para de arrumar brecha. Para de arrumar desculpa para não querer fazer o que é certo. E nós fechamos as brechas. Mas confesso para você que eu, particularmente, continuei com uma grande brecha aberta na minha vida. Porque eu tinha outros negócios e eu tinha um negócio que não honrava a Deus. Teoricamente, aos olhos humanos, era um negócio legal. Era um negócio legalizado. Um negócio de factory. E, oh Deus, por que eu não discerni antes? Por que eu não entendi em 2020 e eu não saí? Na verdade, eu aumentei de 2020 para frente. Eu achei que estava dando tudo muito certo. E eu continuei. E aquilo começou a me levar para um problema que vocês não fazem ideia. Mas não é o momento de contar esse problema especificamente. Esse problema especificamente, ele pode ficar guardado. Na realidade, ele vai ser guardado para um livro específico. A história da Factory, ela vai ficar guardada para um livro. Para que todos entendam o que o dinheiro oriundo do maligno faz na vida do ser humano. O que é o dinheiro do maligno? É que para você ganhar, o outro tem que perder. O dia de factory, o dia de agiotagem, o dia de emprestar é sempre esse. Quem está pegando com você, ele já está perdendo. Ele já está perdendo. Mas isso vai ser um papo para um livro. E ali eu continuei caminhando de um lado e outro. E eu confesso que eu comecei a ficar muito... Eu emagreci, eu perdi 30 quilos, eu me tornei um Ironman, aquilo que eu tinha conhecido com o Google, estava me achando demais. Em 2023, aí vendi em 2022 283 franquias. Cara, aconteceu. Teve nossa convenção, as convenções, várias convenções. Cara, a gente colocava louvor, era a coisa mais linda, várias pessoas aceitando Jesus nas nossas convenções. Tudo para o Senhor, mas ainda existiam brechas na minha vida. E essas brechas estavam me prejudicando. Em 2023 eu comecei a achar que eu era demais, a gente ali em 2023 realiza um M&A, faz uma negociação da empresa e ali a gente toma uma outra decisão na empresa. Nós viemos durante muitos anos tendo uma condução da empresa da seguinte maneira: nós fazíamos nossa parte, Deus colocava a mão. Nós fazíamos nossa parte, Deus colocava a mão. Era tudo sobrenatural. Só que aí nós começamos a falar assim, não, peraí, precisa ser mais natural. A gente quis trazer a empresa para o mundo natural. Aí colocamos CFO, se não sei o quê, CEO, COO, CMO, começamos a inventar aquele monte de número. E tiramos a principal linha que tinha da empresa, a linha em branco. E ali naquele momento, existia um grande movimento de uma geração, da geração que a gente tinha que aceitar as pessoas nas diferenças que elas eram. A gente tinha que aceitar as pessoas assim, sabe? E a gente foi deixando. Mas naquele mesmo 2023, Deus resolveu me parar. Eu estava em casa, sentindo uma dor muito forte no estômago, um domingo. E aí no final do dia eu fui no banheiro para vomitar, eu achei que eu estava sentindo mal ali do estômago, mas na realidade era meu coração parando. Era meu coração que estava parando. E eu me recordo que eu gritei Luana chegou no banheiro, e Luana sabia que era meu coração. Ela sabia que ela estava me perdendo ali. Eu sentia que eu estava apagando. Eu me recordo de duas coisas. Eu me recordo de falar com ela que eu queria muito falar com o Wilton. Queria muito falar com aquele cara, velho. Eu queria pedir para ele para cuidar delas.
Naqueles minutos que minha vida estava indo, eu passei aquele filme do dia que eu quis morrer lá atrás. E eu falei, a segunda coisa que eu me lembrei, eu falei: "Deus, tá tudo bem então, tá tudo bem, ainda bem que eu te encontrei no caminho, eu tô indo para o Senhor". Falava-se que com 36 anos ninguém sobrevive a um infarto. E aí eu me recordo depois já da ambulância em cima de mim, do SAMU, os atendentes em cima de mim, e eu me lembro da imagem do meu sogro na minha frente, falando assim: "Não vai não, cara, fica com a gente, fica aqui, cara, fica aqui". E meu sogro muito desesperado: "Vamos com ele para o hospital rápido, vamos com ele rápido". E eles não conseguiam me tirar dali, me descer com a maca para fazer a curva na escada. E meu sogro: coloca ele sentado que eu desço ele, cara, eu desço ele". E eles ali, não sabendo o que fazer comigo, o tempo parou e uma voz falou no meu ouvido: "Meu filho, fique em paz, eu estou tirando tudo de ruim que é da sua vida, porque a partir de hoje da sua boca só sai a minha palavra". Eu não entendi, mas era uma voz audível, audível, completamente audível. Era uma voz totalmente audível e eu falei: "Senhor, é o Senhor que está falando comigo". E eu fui para o hospital, chegando no hospital eles não identificavam exatamente o que eu tinha, e falaram: "E agora? O que está acontecendo?". E ali, conversa dali, daqui, descobre que eu tenho um problema na válvula mitral, que minha válvula tinha inicialmente eles falavam de um prolapso, depois descobri que minha válvula, ela saiu do lugar, ela se deslocou do lugar. Ela saiu, o fluxo de sangue voltou para o pulmão, quando volta para o pulmão eu sufoco no meu próprio sangue, e ali eu tenho aquela parada. E fala: "Você precisa ser operado agora. Você precisa ser operado o mais rápido possível". Eu me recordo que aí Deus tinha feito tudo preparado. Eu tinha acabado de fazer um M&A, eu tinha o dinheiro para pagar o médico, eu tinha um avião, meu próprio avião para me levar rápido para São Paulo. Eu lembro do médico perguntar: "Cara, qual que é a sua condição de ir o mais rápido possível para São Paulo?". E eu falei: "Eu tenho um avião, cara". Ele falou: "Então entra no seu avião e vai embora". E eu fui para São Paulo, e ali abri o peito, fiz uma cirurgia cardíaca, e ali eu comecei a perguntar para o Senhor: "O que que o Senhor quer de mim? O que que o Senhor quer de mim?". Eu me recordo que aqueles dias foram dias muito difíceis, muito difíceis. Uma das maiores dores que eu tenho daquele dia foi que em um dos dias mais difíceis da minha vida, eu fiquei sozinho. Eu fiquei sozinho. Eu, dentro daquela UTI, eu fui para aquela UTI, depois daquela cirurgia, e quando eu saí daquela cirurgia, Luana foi me visitar, e eu falei: "Quem tá com você, cara?". Ela falou: "Só o Wilton e sua mãe". Eu tirei uma foto de dentro da UTI, para mandar para aquelas pessoas que eram meus amigos. Falando: "Cara, vocês não podem vir aqui no momento mais difícil que eu já tive, ajudar, cara". Minha esposa, meu sogro e minha sogra estavam com meus filhos. E aí eu queria mandar essa mensagem para eles, mas o Senhor me segurou. E ele falou de novo comigo assim: "Filho, você não precisa de mais ninguém, você só precisa de mim. Agora, eu preciso de você, para que você cuide dos meus. E eu vou cuidar de você". Eu não mandei a mensagem, fiquei aqueles dias de UTI, saí daquele hospital. E eu lembro que no dia que eu estava tendo alta, eu estava benzão, assim, mas sentia muita dor, não podia pegar peso, peito aberto, a barriga ainda aberta por conta do dreno, do pulmão. E aí quando eu cheguei na porta do hospital, eu falei: "Cara, como é que nós vamos embora daqui?".
Eu tive tantos amigos me buscando em casa pra balada, cara. Eu tive tantos amigos me buscando em casa pra cavalgadas. Eu tive tantos amigos me buscando em casa pra festas. Eu tive minha casa tão cheia. Quando eu saí na porta do hospital, eu falei: Lu, nós precisamos de um táxi. Mas Deus já tinha preparado um anjo. E apareceu um taxista. Eu não sei o nome dele, eu não sei de onde ele veio, não sei. Eu falei: cara, eu acabei de ser operado, eu não posso pegar peso, a gente precisa ir num apartamento, pegar nossas coisas, e a gente precisa ir em outro apartamento para levar nossas coisas. Eu te pago aqui, você consegue me ajudar? Esse cara falou: não, cara, paga só a corrida, eu tô aqui para te servir. Esse cara foi com o Luana, pegou tudo, e ali eu tive a primeira confirmação. Deus falou que eu não precisava mais de ninguém, que eu só precisava dele, mas que o mundo precisaria de mim e que eu deveria estar pronto para servir. Eu fui para esse apartamento, passei uns dias e eu queria voltar para casa. O médico falou: você não pode voltar para casa, que você tem um edema ainda no pulmão. Você pode parar a qualquer momento, você precisa estar próximo do hospital. E eu falei: Lu, a gente precisa ir orar, cara, a gente precisa ir para um lugar para orar. Eu saí do hospital na terça-feira, na quinta-feira eu fui para Lagoinha orar, saí do Morumbi para Alphaville, senti muita dor. Orei. Era um culto de 1 ano da Lagoinha, eu lembro disso. André Fernandes. Eu nunca conheci esse cara pessoalmente. Esse cara orou por mim. André Fernandes. Esse cara orou por mim. Pela cura. E na sexta-feira, eu tinha um exame para fazer. Eu acreditava tanto que eu ia estar bem que eu liguei para um motorista meu, esse Alessandro, lembra desse cara? Alessandro, pega meu carro em casa, pega uns travesseiros e vem me buscar. Eu já não podia voltar de avião. Isso eu sabia que não. Mas de carro eu poderia. O Alessandro pegou meu carro. Falei: vai para dentro do Einstein e me espera lá. Eu fui para dentro do hospital. Na verdade, eu falei com ele: passa no apartamento. A senha da porta é essa. Vou te liberar na portaria. Pega nossas coisas, arruma nossas malas, pega tudo e me pega direto no Einstein. Esse cara foi me buscar dentro do Einstein. E a gente fez o exame, era 3 horas da tarde. A médica olhou e falou assim: olha, é incrível isso aqui. É incrível. Se você não tivesse esse corte no peito, e se você não tivesse esse anel sustentando sua válvula, eu diria que você não abriu o peito. Se eu não tivesse vendo esse corte, você não tem mais nada. Eu, de novo, eu acreditei. Eu tive fé que um Deus poderoso me curaria. Em 12 dias eu tinha aberto o peito e voltado para casa. Eu voltei para casa, voltei para o braço dos meus filhos e senti a maior felicidade que vocês possam imaginar. Mas eu sempre tive a certeza que eu voltaria, porque um dia antes de tudo acontecer, eu estava correndo. Eu estava no auge. Eu recebi uma mensagem de um amigo chamado Daniel Berg, o cara que eu aceitei Jesus. E ele mandou uma mensagem assim para mim: Du, eu estava no monte orando e Deus manda dizer que vai ficar tudo bem. Pode ficar tranquilo que ele falou que vai ficar tudo bem. Vai vir uma dor forte no peito, mas que vai ficar tudo bem. Tem essa mensagem aqui registrada. Um dia antes, Deus me deu a paz que excedia todo entendimento. As pessoas perguntavam para a Luana: Lu, como é que o Du tá? Ela falava: incrivelmente melhor do que eu. Que eu tinha certeza que eu voltaria. Eu passei os dias, me recuperei da cirurgia, continuei trabalhando,
Passado alguns dias eu resolvi fechar aquela última brecha que eu tinha. Porque lembra da frase do que Deus falou comigo no meu ouvido? Filho, fique em paz, eu estou tirando tudo de ruim que é na sua vida, porque a partir de hoje da sua boca só sai a minha palavra. Lembra? Ele falou que ele estava me limpando. E eu precisava sair dessa brecha. No dia 10 de novembro eu encerro as operações dessa factory. Todo o dinheiro que eu tinha a receber foi perdido. Alguns milhões de reais, mas que vão sair também nesse livro. Eu resolvi perder. Me trouxe sérios problemas que eu carrego até hoje. Mas eu larguei, porque eu não podia deixar brechas. Larguei isso e passei a entender aquilo que eu tinha escutado de Deus naquela UTI. Porque naquela UTI eu perguntava, Senhor, por que eu estou aqui? O que está acontecendo? E ele falou assim, pela segunda vez, eu ouvi a voz audível de Deus 2 vezes na minha vida. A primeira foi, estou tirando tudo de ruim, e a partir de hoje da sua boca sai a minha palavra. E da segunda foi, meu filho, quanto mais alto você me colocar, mais alto eu te coloco. Quanto mais alto você me colocar, mais alto eu te coloco. As 2 vezes que Deus falou comigo de forma audível, ele já falou comigo inúmeras vezes, mas de maneira audível ele me chamou de meu filho. Então, eu sabia que a partir daquele momento eu precisava colocar Deus cada dia mais alto. E é aí que eu tomo a decisão de, todo lugar que eu for, eu sempre honrar o nome do Senhor. Eu sempre deixar claro tudo que eu tenho, tudo que eu fiz, tudo que eu ainda vou fazer para a honra e glória dele. Eu tomo essa decisão e é assim que eu passo a seguir. No palco seguinte que eu subo para palestrar, 1.200 advogados naquele dia, eu não conseguia falar de negócios. Eu só consegui falar de Jesus. Eu vi pelo menos uma centena de pessoas aceitando Jesus naquele dia. E dali foram palcos e palcos e palcos, só para você ter ideia de números, era ainda 23, 24, eu não contei, 25 foram 90 palcos. 90 palcos onde eu levei a palavra do Senhor. Onde eu testemunhei para eles os milagres que Deus tinha feito na minha vida. E não parou por aí. Porque passado o tempo de recuperação da cirurgia, eu voltei para fazer exames e eu descobri um outro problema. Meu fígado estava piorando. E eles falaram, é uma consequência do coração. Daí a pouco meu rim começou a piorar. E eles falaram, é uma consequência. Quando isso aconteceu, eu falei, Lu, a gente precisa ir embora de São Lourenço. Quando a gente descobriu essa doença, em meados de 24, eu falei, Lu, vamos embora, cara. Vamos embora daqui. Vamos para outro lugar. Eu pensei em vender tudo. E falar, vamos viver em algum lugar, cara. Deixa eu viver com vocês. Qualidade enquanto eu puder. E quando eu for, eu vou ter vivido o máximo com vocês. Mas Deus, já no dia seguinte, falou, não, filho. Eu tenho um caminho lindo para você. E ele me trouxe embora, me trouxe para cá. Eu e Luana, nós viemos embora para São Paulo, ao invés de vender, nós decidimos construir. Deus me deu uma direção para eu construir essa empresa chamada Ex-Franchise, a escola do franchise. Uma empresa que em 1 ano e meio fez um resultado que Xerimbom levou 6 anos para fazer. Uma empresa que vem ajudando e abençoando centenas de empresas no Brasil. E eu decidi, eu falei, Deus, então tá bom, enquanto eu estiver aqui firme, eu vou entregar o meu máximo, com excelência, eu vou fazer o meu melhor. Eu me recordo quando eu fiz o último exame, no início de 2025, em fevereiro de 25, os resultados vieram muito ruins. E eu tive que chamar o Lucas, que é meu sócio, e falar, cara, eu tenho que te avisar. Eu chamei o Wilton e o Lucas. Falei, olha, meus exames estão muito ruins, está aqui. Daqui para frente, eu já não sei mais se a hemodiálise, quando ela vem, mas ela vem.
Um médico tinha falado isso comigo, falou: "Não sei quando, mas ela vem. Eu não sei quando meu corpo vai aguentar, mas eu vou ficar firme, eu vou entregar o meu máximo". E esses caras olharam para mim e falaram: "Não, cara, vamos embora. Estamos junto com você. Estamos junto". E nesse dia surgiu até a montanha dos legendários para subir. E Luana falou: "Cara, você não tem a menor condição de subir isso". Eu falei: "Lu, eu vou, cara". E minha esposa começou a colocar o joelho no chão todos os dias. Todos os dias ela colocou o joelho no chão para orar. Todos os dias ela começou a colocar o joelho no chão. Ela escrevia todos os dias pedindo para Deus a cura. E faltando uma semana para aquela semana dos legendários, eu tive uma grande ideia, uma péssima ideia. Eu ia falsificar o exame para subir. Estava pronto, mas eu não tinha coragem. E Luana falou: "Eu estou mandando coletar seu sangue aí hoje". Eu estava no escritório, eles tiraram o sangue, coletaram o sangue. 2 dias depois, Luana me liga. Era uma quinta-feira, e quinta-feira seguinte eu ia para os legendários. Luana me liga e fala chorando, e fala: "Cara, a gente precisa ir no hospital. O médico falou que precisa refazer tudo, porque não tem nada no seu exame". Eu lembro de ir para o hospital ainda muito em paz e tranquilo, e ela chorava muito. Eu não sabia do joelho no chão dela. Porque quando essa doença surgiu, é uma doença de rim e fígado, quando essa doença surgiu, eu pedi para ela que só nós dois lutássemos. Eu pedi para ela para a gente cumprir aquilo que Deus tinha prometido, que eu só precisaria dele e mais ninguém. Eu falei: "Lu, vamos só nós dois, cara. Eu não quero que ninguém tenha dó de mim". Ela topou desde que ela colocasse Deus junto. Nós fomos para aquele hospital e refizemos todos os exames, tudo que vocês imaginarem. Imagens, sangue, coletamos tudo. Era 20h30. O médico me chamou no quarto e fala assim, me chamou no consultório dele e falou: "Cara, a medicina não explica. Você está curado, não tem mais nada. Eu não posso nem dizer que os exames eram errados, porque tem cerca de 1 ano que a gente vem acompanhando e está aqui, feito em laboratórios diferentes, imagens, mas não tem mais nada". E ele me segue na internet e ele falou assim: "Esse Deus que você serve é diferente mesmo". Continua, cara. E ali eu entendi o que Deus queria para minha vida. Eu entendi que ele queria que quanto mais alto eu colocasse ele, mais alto ele me colocaria. Deus me deu a cura 2 vezes. Deus me deu a vida de novo. Deus me deu o milagre do meu pai. Deus me deu o milagre financeiro. E o que eu posso dizer para vocês é que se tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, é possível que a gente mude uma montanha de lugar. Você só precisa acreditar e fazer a sua parte. Mesmo quando parecer difícil, acredite. Mesmo quando parecer impossível, acredite. E naquele dia que eu estava naquela UTI, eu também devolvi a promessa para Deus. Quando ele prometeu para mim que se eu colocasse ele mais alto, ele me colocaria mais alto, eu devolvi a promessa para ele. Eu disse para ele que por onde eu fosse, falando para uma, para dezenas, para centenas ou para milhares de pessoas, eu sempre honraria o nome de Deus. Eu sempre deixaria claro que tudo que eu tenho, tudo que eu fiz, tudo que eu ainda vou fazer é para a honra e glória dele. Hoje toda essa mensagem para você é só para te fazer um convite. Coloque Jesus como o principal canal da sua vida. Coloque Jesus como a principal direção da sua vida. Decida a partir de hoje caminhar pelo caminho de Jesus. Você quer ter sorte na vida? Sorte é aquele que caminha no caminho de Jesus. No caminho de Jesus a gente encontra a sorte. No outro caminho a gente não encontra a sorte. Seja sortudo, caminhe com ele. Eu sei que pode ter histórias mais tristes, histórias mais difíceis, mas essa é a minha história. É a história que Deus me deu e que eu venho construindo.
E que a partir desse momento aqui que eu estou gravando isso, eu decidi não mais ficar com isso para poucas pessoas. Mas eu decidi compartilhar para todos vocês cada milagre que Deus tem feito na minha vida. Cada construção que Deus tem feito na minha vida, cada direção, cada aprendizado, cada voz que soa no meu ouvido. Eu posso contar para vocês inúmeras vezes que Deus falou comigo de inúmeras formas. Para eu fechar aqui, teve uma última vez agora que as coisas pareciam que estavam difíceis agora, né? A gente está vivendo um tempo difícil, economicamente falando, e eu falei, Deus, eu não estou te ouvindo. Fala mais para mim. O Senhor está aqui presente, o Senhor está comigo. E todas as vezes que eu resolvo fazer isso, eu resolvo jejuar. Jejuar de alguma forma, já jejuei 100% só com água, já jejuei tirando carne, já jejuei tirando algumas coisas, eu decido. Naquele dia eu decidi o café. O café para mim é um item importante, né? Eu falei, vou ficar sem café, esses próximos 7 dias eu quero... Deus, não sei. Naquela mesma sexta-feira eu saí para almoçar com o Lucas. Nós almoçamos, eu falei, vou pagar seu almoço, Lucas, quero almoçar com você, que eu quero conversar com você, cara. Conversamos, almoçamos. Quando eu pedi a conta, antes de vir a conta, uma voz falou assim comigo. Não foi a mesma voz audível de Deus que falou meu filho, era diferente. Era, sabe aquela voz do subconsciente, falou assim, essa conta vai vir de graça. Falei, ué, como assim? Aí fiquei quieto. A conta chegou. Só que entre a voz falar, eu não dei ouvir direito. Eu continuei falando com o Lucas, a conta chegou. A conta chegou, eu peguei o celular, o cartão, apeguei 2 vezes. Aí eu falei, mas peraí, tirei o cartão para não debitar. Tá errado, tá só R$ 37. Aí o garçom falou, é isso mesmo. Eu falei, não, só 2 rodízios. Foi 2 rodízios, cara, aqui tá só bebida. Bebida, água, coca e só, tá? Ele falou, não, é isso. Eu falei, mas por quê, cara? Eu quero saber por que você tá me dando uma conta de graça. Fala com a gerente. Aí eu olhei a moça lá no caixa. Falei, quem que é ela? Falei, a dona. Ela falou, não, ela falou que você não precisa de nada ir lá, não. Ela só quis fazer isso por você. Ela só quis te dar a conta. Não sei por quê. Eu saí e contei pro Lucas. Falei, Lucas, Deus falou comigo agora. Eu pedi para ele só para falar isso. E eu entendi outra coisa. Que Deus está falando com a gente o tempo inteiro. O tempo inteiro Ele está nos dando a direção, Ele está falando o caminho certo. Nós estamos sendo teimosos em seguir. Nós queremos achar o atalho, achar o caminho mais fácil. Meu pai levou... Talvez ele fala que bebeu desde criança, desde que a mãe dele colocou o uísque na mamadeira, ele brinca disso, mas vamos colocar que meu pai bebeu desde os 15. Meu pai demorou 65 anos para largar o álcool. Mas era porque não dependia apenas de uma decisão dele. Precisava de uma minha. Não precisava partir dele, era minha. Eu não sei o que você precisa mudar hoje na sua vida, mas talvez dependa de uma decisão sua, não de uma decisão do outro. Na verdade, todas as transformações e mudanças da nossa vida dependem mais das nossas decisões, não da decisão do outro.